E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, sou a Maísa, sou nutricionista e serva do Deus Altíssimo. Estou aqui para gravar mais um vídeo e confesso para vocês que esse tema, durante muito tempo, eu tive muita vergonha de falar sobre ele. Tá? É um problema que eu tive aí na minha adolescência, durou muitos anos e era bem constrangedor falar sobre isso para mim. Mas hoje em dia eu sinto que é importante que eu conte, que esse testemunho ele pode ajudar muitas pessoas e pode edificar a fé de muitas pessoas. Então, nesse momento eu vou fazer uma oração para dar início a essa gravação. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Senhor, nesse momento eu estou aqui na Tua presença, Pai, e te apresento esse vídeo que eu estou gravando para contar esse breve testemunho do que aconteceu na minha vida, na minha adolescência. Eu te peço, meu Deus, que esse vídeo alcance muitas vidas, aquelas pessoas que estão precisando ouvir o que eu vou falar aqui, que seja tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo, e que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou gravando aqui no StreamYard para poder compartilhar com vocês, né, o vídeo, né, os slides que eu preparei. Então, só um pouquinho. Começando aqui pela minha infância, como vocês podem ver, como é que eu saio da tela? Como vocês podem ver, eu fui uma criança bem gordinha. Desde a minha infância, gente, eu faço dieta. E na escola, naquela época, não se chamava de bullying, mas eu sofria bullying. Era chamada de baleia fora d'água, vários apelidos. E eu sou da década de 70, né, gente? Então, nos anos 80, aí na minha infância, não tinham crianças gordas, né? Eu era a única criança gorda na minha escola. Na verdade, eu e minha irmã éramos as únicas crianças gordinhas na escola naquela época. Nasci em 74, então na minha infância, aí, quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos, foi uma fase bem difícil. E a bulimia teve início aos 13 anos. Acho que a tag aí da gravação está cobrindo, mas eu coloquei aqui que eu tinha 13 anos de idade quando eu comecei, tá? a provocar os vômitos. Então, tudo que eu comia, eu vomitava. E era uma forma de, bom, aliviar todo o estresse, né? Tudo aquilo que eu comia por compulsão alimentar, por ansiedade, e o vômito também era uma forma de aliviar, né, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que fazia com que eu me sentisse mal. E eu dizia que era um relacionamento de amor e ódio com a comida, né, na mesma proporção que eu amava comer, eu odiava ser gorda. Nessa foto aí da esquerda, eu tinha 13 anos e eu pesava 70 quilos. E na foto da direita, cerca de 6 meses separa uma foto e outra, tá? Eu ainda tinha uns 14 anos e eu fui para 50 quilos. Então, em 6 meses, emagreci 20 quilos, vomitando. Continuava comendo, mas tudo que eu comia eu colocava para fora. E na época eu achava que estava tudo sob controle, né? Pensava que eu poderia parar a hora que eu quisesse. E acredito que é o que passa na cabeça de quem tem bulimia ou anorexia também. A pessoa acha que tem controle, que ela pode parar quando ela quiser, mas é uma ilusão. Isso aí foi se prolongando por muitos e muitos, muitos anos. Eu não tinha mais controle. Então, aí você vê nas duas fotos com 13, 14, 15 anos, eu desmaiava, fui tendo problemas nos dentes, meus dentes foram enfraquecendo, fiz tratamento de canal com 15 anos, fiz o primeiro tratamento, e ao longo dos anos fiz vários tratamentos de canal, eu tive uma erosão muito grande aqui na parte interna assim, dos meus dentes, um desgaste aqui por dentro, meus dentes foram se desgastando e eu perdi muitos dentes, eu tenho 5 implantes, mas ali eu achava que eu podia controlar, estava tudo bem,
que eu, como eu falei, na hora que eu quisesse, eu iria parar, mas não foi fácil. Aos 21 anos, né? Já tinha quantos anos que eu tinha bulimia? Desde os 13 até os 21, então já tinha 8 anos. Quando eu tinha 21 anos, eu conheci Jesus. Entreguei minha vida para Jesus, tudo mudou. Eu digo que meu encontro com Jesus foi em busca de um preenchimento, né? Que eu sentia um vazio existencial que nada poderia preencher. Eu tentei preencher em relacionamentos e em futilidades, e nada preenchia, eu continuava me sentindo vazia. Então, o meu encontro com Jesus foi realmente para preencher esse vazio existencial que existia, que eu sentia. E eu não conseguia me livrar da bulimia, ainda continuava, isso me incomodava demais, eu continuava vomitando, tentava parar, não conseguia, notava que eu não conseguia passar um dia sem vomitar. Vomitava até a água que eu comia. Então, tinha vezes que eu vomitava muitas vezes no dia, comia, vomitava, comia mais ainda, bebia líquido em cima para poder conseguir vomitar. E às vezes era diversas vezes, passava a noite inteira comendo e vomitando. Às vezes não era pela qualidade dos alimentos, eu misturava ali leite com pão, molhava ali no pão, o pão no leite e comia para depois vomitar. E tinha já um ardor na garganta, sentia aquele ardor. E eu sabia, naquela época, digamos que em 1998, 99, já estava muito incomodada e a internet estava no início. Eu pesquisei, eu lembro que não existia Google ainda nessa fase, assim, não era, se existia, não era conhecido, né? Então, eu me lembro do Yahoo, que eu vi algumas coisas sobre o assunto, né, a bulimia, e li bastante, e vi que existiam tratamentos. Em 99, meu pastor me mostrou um vídeo, um filme, na verdade, era VHS, né, aquela fita VHS, no videocassete. Ele tinha alugado na locadora um filme, a história de uma mulher que tinha bulimia, tinha se tratado, ela foi internada, na Inglaterra, a história dela, foi internada, uma história verídica, foi internada numa clínica e se tratou. Então, ele me deu para assistir aquele filme e disse para eu ir atrás de tratamento. E eu pesquisei e vi que em São Paulo já existia um tratamento, né, com um médico psiquiatra, doutor em transtornos alimentares, ele já tinha livro a respeito. Ele era um médico da USP e tratava pacientes tanto na USP quanto no consultório dele de forma particular, com uma equipe multidisciplinar. Era ele, psicólogos e nutricionista. Então, nessa época, 99, né, eu estava com 25 anos. Então, imaginem vocês como eu me sentia ali há tantos anos, eu vomitando já desde os 13 anos de idade, já estava com 25 e não conseguia parar. E eu fui nessa consulta, né, em 99, e pedi ajuda do médico. E eu falei para ele já tudo que eu sabia, tudo que eu já tinha lido, que eu queria muito me livrar da bulimia. Eu lembro dele me dizendo que apenas 30% das pessoas que tinham bulimia conseguiam se livrar, se curar, né? Eles não usam o termo cura, né? Mas entrar em abstinência, digamos assim, da bulimia, né? E eu disse, tá bom, eu estou entre essas 30 pessoas. E fiz o tratamento, era com medicamento, a gente usava remédios para depressão, as medicações controladas, eu comecei tomando Prozac. Foram vários remédios aí depois dele, que ele colocava, ia subindo a dose até a dose máxima, depois via que não fazia efeito, desmamava. Foram muitos remédios, mas o que me ajudou, claro, foi o Senhor e também o tratamento com a psicóloga e a nutricionista. Foi nessa época que eu conheci a nutrição, tá, gente? Eu não era nutricionista nesse tempo. Eu já era formada em economia, eu sou economista, eu me formei com 21 anos em economia e depois, logo em seguida, com 22 ou 23, eu comecei a faculdade de contabilidade. Me formei com 26 em contabilidade. Então, nesse tempo, eu estava fazendo faculdade de contabilidade, quando eu estava fazendo tratamento. E nutrição foi minha terceira formação, tá? Eu entrei na faculdade de nutrição com 32 anos. Mas voltando à história, né? Passei ali 1 ano e meio me tratando com esse médico de São Paulo.
e a equipe dele, uma psicóloga e uma nutricionista. Então, nesse tempo, eu conheci a nutrição. A nutrição teve um papel muito importante na minha vida. Comecei a me interessar pelo tema, estudar mais, e ver a importância da alimentação saudável, porque na minha cabeça, eu tinha algumas ideias completamente erradas, sabe? Em relação à caloria, contar calorias, sabe? Eu vejo ainda algumas pessoas apegadas a isso. Por exemplo, eu não tinha ideia, naquela época, de que, mesmo dormindo, você queima calorias. Quando você está em repouso, você está queimando calorias. O seu coração bater, para os seus órgãos funcionarem, para a unha crescer, para o cabelo crescer, para tudo isso, a gente está queimando caloria ao longo do dia. Não é só quando a gente faz exercícios físicos, né, que você vai queimar calorias. Então, existe essa queima em repouso. Hoje em dia, muitas pessoas têm acesso a informações, então as informações hoje em dia estão muito mais acessíveis do que eram naquela época, né? E o que aconteceu comigo, vou mudar aqui o slide, eu comparo muito a mulher do fluxo ao que aconteceu a mulher do fluxo de sangue, que passou ali 12 anos querendo ser curada. Ela sangrava, né? Ela tinha uma hemorragia, era como se ela ficasse menstruada durante 12 anos, sem parar. E naquele tempo, né, para os judeus, uma mulher, quando ela estava no período menstrual, ela era impura. Ninguém poderia tocar nela, ninguém poderia chegar perto dela. Ela ficava em isolamento ali naqueles dias, não sei se 3 a 5 dias, algumas pessoas ficam 7 dias. E ela estava durante 12 anos com fluxo de sangue ininterruptamente. Ela já tinha gasto o dinheiro dela todo procurando médicos, tratamentos, e nada, nada, nada era possível para ela livrar ela daquela situação. E ela ouviu falar de Jesus, né? Ela ouviu falar daquele homem que curou tantas pessoas, né? Paralíticos que andaram, até ressuscitou mortos. Então, ele estava passando ali pela cidade dela, e ela, mesmo sendo uma pessoa que vivia isolada de todo mundo, porque ela tinha esse fluxo de sangue, ela teve coragem de ir no meio da multidão, e na Bíblia conta que ela tocou assim, na beirada da roupa dele, das vestes dele, ela triscou nele, ou seja, ela foi ali por baixo, no meio da multidão, e tocou nele. Se você não conhece, coloquei aqui as passagens, tem em Mateus, em Marcos e em Lucas, em 3 evangelhos é contada a história dela. E quando ela triscou, no meio da multidão, Jesus parou e disse assim: parem, eu senti que de mim saiu poder. E aí os discípulos dele: como assim, mestre? A gente está no meio de uma multidão, todo mundo aqui apertado, como é que a gente vai saber de onde que quem, né, quem tocou em você? Né? Jesus perguntou: quem tocou em mim, né? Então ele disse: não, eu sei que alguém tocou. Então vocês imaginem, um monte de gente tocava e Jesus estava apertando ele, esbarrando nele ali. Mas ele, né, como Deus, né, Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Ele sentiu sair o poder dele. Ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé suficiente para sair poder e ser curada. E no caso foi ela, e ela se apresentou e disse para ele, né, com vergonha, porque ela sabia que ela nem poderia estar ali, mas ela tinha fé que se ela tocasse nele, ela seria curada. Então, quando eu procurei tratamento, eu já estava ali, já tinha tentado de diversas formas parar de vomitar e não conseguia, mas eu sabia que Deus poderia me curar, né? Ele pode usar a medicina. Os medicamentos não me ajudaram, tá, gente? Mas eu sei que para muitos casos pode ajudar, porque no caso, junto com a bulimia, tem a depressão, tem várias outras patologias envolvidas. Tem pessoas que têm muitas outras patologias, no caso eu não, só tinha, além da bulimia, tinha depressão. E ali eu tive fé que Deus iria me curar. E já tinha me convertido, né? Já estava com 25 anos, eu me converti aos 21 anos, como eu falei. E para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Aos 25 anos, consegui me livrar da bulimia. E assim, gente, esse é um breve testemunho de algo que aconteceu na minha vida, mas eu pretendo gravar outros testemunhos daqui, tá? Quero contar para vocês sobre a minha história de efeito sanfona, porque assim como
eu consegui parar de vomitar, mas eu ainda fiquei com sobrepeso. Nessa fase aí, na minha cabeça, eu relaxei, eu já não estava mais tão focada na questão de comer e vomitar, eu queria parar de vomitar, então eu ganhei peso. Decidi ali, eu vou pagar o preço, eu vou aceitar aumentar meu peso, depois eu corro atrás do prejuízo. Então, nessa época aí, com 25 anos, fiquei nessa faixa aí de peso, que é mais ou menos aquele que eu pesava quando tinha 13 anos, né? Eu saí daquela dos 50, 60, 50 e poucos quilos, eu voltei para os 70 quilos. Eu fiquei pesando 70 quilos por muitos anos. Mas, como algumas pessoas aqui já me seguem no Instagram, sabem que eu cheguei a 100 quilos, eu pesei 100 quilos quando eu tive minha filha do meio, a Manuela, foi a 100 quilos. Então, depois eu conto essa outra história para o vídeo não ficar tão grande aqui. E continuem aqui me acompanhando, compartilhem com outras pessoas esse vídeo. Se você achou relevante, dá um joinha aí, um like, curte, compartilha. Se você ainda não segue o canal, coloca para seguir, para ser avisado quando eu postar novamente. E eu agradeço a você que ficou até aqui comigo. E que Deus abençoe a sua vida, você também seja muito abençoado, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.